Olá, sou o professor Johnny, faço parte do grupo GPM, aqui da Unemate de Barra do Bugres. Estarei trabalhando com vocês habilidades de matemática do quarto ano do ensino fundamental relacionadas à Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Habilidade 21 do quarto ano, grandezas e medidas. Então olha aqui, ó, medir e comparar e estimar áreas de figuras planas desenhadas em malha quadriculada. Então, pessoal, malha quadriculada, desde o terceiro ano, vai ser bastante trabalhada aqui em matemática agora e na geometria, na parte de grandezas e medidas, né? Pela contagem dos quadradinhos ou de metade dos quadradinhos. Então, agora você tem a seguinte situação, né? Você tem as figuras que ocupam, por exemplo, um quadradinho inteiro, mas tem aquelas figuras que tem bico, né? Que utilizam metade. Então, através dessas metades de quadradinho e dos quadradinhos, ela tem que conseguir calcular qual que é a área, né, que tem, por exemplo, ali uma figura plana. Reconhecendo que figuras com formato diferente podem ter a mesma medida, então, de área. Por exemplo, você pode, de repente, construir um triângulo que tem a mesma área que um triângulo que tem a mesma área que um triângulo de outro formato, por exemplo. Aí você compara, ó, são triângulos diferentes, mas que tem a mesma área. Ou, por exemplo, outro tipo de figuras que tem área diferente, tem formatos diferentes, mas tem a mesma área. Então, é esse tipo de situação que você tem que explorar nessas atividades. Então, olha aqui, ó, agora volta aquelas atividades que já vem bastante no livro didático, tá? O interessante agora é você poder mudar essas atividades, colocando ela, por exemplo, num contexto. Aqui eu apresentei um tipo de atividade que existe nos livros didáticos, por exemplo, aqui, ó, calcule a área das figuras indicadas usando os quadradinhos como unidade de área. Então, olha aqui, ó, cada quadradinho desse é uma unidade de área. Então, essa figura aqui, ó, basta o aluno contar a quantidade de quadradinhos que ele tem, que ele vai saber qual que é a área dessas figuras. Então, olha aqui, ó, pode ser simplesmente com todos os quadradinhos pintados, ou pode ser, por exemplo, esse aqui com metade, né? Por exemplo, aqui, ó, o que faltou aqui para completar esse quadradinho inteiro se inteirou com aquele de lá. Do mesmo jeito, esse quadradinho aqui que não está totalmente pintado, porém aqui sobrou um pedacinho. Então, ele tem que perceber que esse encaixe com aquele forma um quadradinho completo, tá? E mesmo assim, ele consegue calcular qual que é a área. Bom, isso aqui é a forma tradicional de trabalhar essas atividades. Então, agora eu vou fazer algumas sugestões, né? Não que esteja errado, mas se você conseguir trabalhar assim com seus alunos, eles conseguirem entender como é que se calcula a área usando malha quadriculada, já está ótimo. Mas agora eu vou fazer algumas sugestões de atividades que vocês podem colocar aí no nosso caderno. Olha aqui, ó, calcular a área que os móveis de casa ocupam na casa utilizando como unidade de área a cerâmica. Então, olha aqui, pessoal. Você já parou para pensar bem assim, ó, eu sei que muitas pessoas gostam de ficar mudando os móveis de casa de lugar. E aí sempre, eu pelo menos faço assim, quando vai fazer, se dá para medir para trocar de lugar ou não, tem que contar quantas cerâmicas que, por exemplo, o sofá ocupa. Ah, você vai lá e conta a quantidade de cerâmica que o sofá ocupa, pronto, se você achar um local que você quer colocar o seu sofá, tiver a mesma quantidade de cerâmicas, logo o seu sofá cabe ali. Isso aqui é uma forma de você medir qual que é aquela região que o sofá ocupa, qual que é aquela área. Então é uma atividade que é interessante de se fazer. Inclusive, se na escola tiver, por exemplo, área com cerâmicas, né? Seria interessante você trabalhar com eles esse tipo de atividades, né? Colocar ali, por exemplo, uma mesinha, e aí fala assim, essa mesinha cabe aqui? E o aluno vai contar e primeiro ver assim, qual que é a estratégia que eles usam. Em seguida, você sugere a cerâmica como unidade de área. Outra parte interessante é falar para os alunos procurar outros cômodos da casa, né? Por exemplo, o aluno em que os móveis caberiam. Por exemplo, ele foi lá medir a quantidade que o sofá, por exemplo, o sofá ele tem 3 cerâmicas de largura, né? E 10 de comprimento. Aí, por exemplo, será que esse sofá caberia no quarto? Teria espaço para o sofá no quarto? Né? Ele vai lá no quarto e verifica. Outra coisa, será que você conseguiria passar com o sofá pela porta? Tá? É uma forma de o aluno utilizar as malhas quadriculadas para calcular áreas. Tá? Então pensem aí nos cadernos em colocar atividades em que o aluno possa utilizar essas ferramentas, né, de medir áreas sem que o aluno tenha contato com essa medição de área, né? Somente utilizando as malhas quadriculadas. E qual que é a melhor malha quadriculada se não é os pisos de cerâmica? Espero que tenha ajudado vocês.